Fala galera, voltei, aqui quem fala é o Angel, finalmente voltando a falar dessa obra magnífica que é o Mineko. E é claro, trazendo a magnífica notícia que finalmente estamos perto de chegar no primeiro resumo de Mineko. Eu já estou aqui com o cronograma dos vídeos que teremos essa semana. E logo após o próximo resumo de Toaru, iremos iniciar nossos resumos de Mineko. Claro, ainda tô aqui na expectativa de que vocês ainda estejam ansiosos por isso, né? Afinal já faz um tempo que eu não falo da obra aqui no canal, então não sei como é que tá a porcentagem de pessoas que realmente querem o resumo. Mas seja como for, já pra dar aquela pimentada e esquentar os ânimos antes do primeiro resumo chegar, muito influenciado pelo menino TK que virou membro aqui do canal e havia dito que seria legal trazer um top 10 de Mineko, eu decidi trazer essa polêmica lista pra deixar o pessoal mais animado ainda. Mas obviamente vai conter spoiler, e se você não quer nenhum spoiler antes de eu começar os resumos, já aviso que tenha cuidado com o vídeo. E pro pessoal que não liga de receber spoiler, pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora que hoje teremos o top 10 personagens mais fortes de Mineko. Falando sobre as regras, mesmo sabendo que o pessoal vai pular essa parte e ir logo pro final do vídeo, as regras de todos os top 10 anteriores estarão valendo, então se você ainda tem alguma dúvida, vai em algum outro top 10 que eu fiz aqui no canal. A lista será baseada em feitos dentro da obra. Se tiver uma lista diferente, comente à vontade. Será do mais fraco ao mais forte, baseados na minha opinião, e sem perder mais tempo, já que a explicação sobre os resumos estarem chegando demorou mais do que eu esperava, bora logo começar com o vídeo. No mundo onde as bruxas decidem o destino por meio de simples jogos, o nível de poder dos personagens da obra é absurdo. E obviamente, mesmo aquele em 10º lugar, já merece uma salva de palmas extremamente altas por conseguir estar na lista. E justamente para abrir as portas da lista dos monstros que aparecerão por aqui, eu acredito que não há ser mais merecedor do que aquela que sozinha foi capaz de resolver o enigma da bruxa e se tornar uma. Estamos falando de ninguém mais e ninguém menos do que Eva Beatriz. Obviamente a bruxa negra que conseguiu pra si o posto de bruxa do infinito merece estar na lista. Eva Beatrice, ou anteriormente conhecida como Eva Oshiramiya, é a própria Eva que foi consumida por sua segunda personalidade e se tornou uma bruxa após resolver o epitáfio da bruxa. A mesma após isso herdou os poderes de Beatrice e com pouquíssimo tempo com ele foi capaz de fazer um massacre enorme em Hokajima. Eva, como a nova bruxa do infinito, possui magia infinita, manipulação da realidade, manipulação do tempo e espaço, e diversas outras habilidades, além de possuir a verdade vermelha e verdade azul. Após ascender e se tornar uma entidade superior como bruxa, Eva conseguiu interagir diretamente com o tabuleiro, sendo capaz de criar seus próprios mundos e mover as peças à sua vontade. Ela até mesmo foi capaz de lidar com os gatos de Bern Castell. Além de ter tido uma disputa acirrada com Butler, ela era capaz de invocar suas próprias peças, como as irmãs Chester, e foi capaz de lidar facilmente com as irmãs do Purgatório. Infelizmente ela possui poucos feitos pelo seu curto período de aparição, mas durante o tempo em que apareceu, ela realmente conseguia fazer grandes estragos, sendo assim merecedora dessa posição. Já em 9º lugar, vamos com a nossa fofa caçadora de bruxas, a Inquisidora da Heresia, Dlanor Aknox, a Inquisidora-chefe da Ezerne Jungfrau. Dlanor faz sua primeira aparição quando Erika a convoca como uma peça do tabuleiro, durante sua batalha com a peça Beatriz. Desde o início, ela sempre se mostrou como uma grande caçadora de bruxas, sendo capaz de utilizar a verdade vermelha e azul. E com a personificação dos 10 mandamentos de Knox, Dlanor é capaz de até mesmo impedir o uso de habilidades sobrenaturais durante a investigação dos mistérios. Dlanor era capaz de lutar contra Butler, era temida por Versalia, facilmente superava as irmãs do Purgatório e matou diversas cabras negras ao lado de William. E com seu extremo domínio nos mandamentos de Knox, ela se demonstrou extremamente apta na caça às bruxas, o que já mostrava o quão ridícula ela podia ser, uma vez que todas as bruxas já são capazes de alterar a realidade. Continuando com a lista, mas ainda no time dos caçadores de bruxas, em 8º lugar vamos com um homem que eu adoraria colocar em um posto mais alto, mas por causa da sua pequena quantidade de feitos acaba sendo impossível: Willard H. Wright, o caçador de bruxas e ex-arcebispo de primeira classe e o inquisidor-chefe do SSVD. Will, outro inquisidor de heresia, é extremamente famoso por suas habilidades na caça às bruxas. Ele era temido por ser alguém implacável e impiedoso, e foi reconhecido até mesmo por Bern Castell. Willard era um caçador famoso por ser capaz de caçar bruxas no nível de Bern Castell. Ele ocupava uma posição acima de Dlanor, e foi capaz de resolver o enigma de Bern Castell em uma velocidade extremamente alta, mesmo que o enigma que ela havia proposto tivesse sido um que ela queria que ele resolvesse. Ainda assim, suas habilidades são incrivelmente altas, sendo
sendo capaz de resolver o mistério de Hokajima em menos de um dia. Ele é capaz de utilizar a verdade azul e verdade vermelha, assim como os mandamentos de Van Dyne, e com sua espada negra ele é capaz de imbuir a verdade vermelha, assim como separar a ficção da realidade e cortar as possibilidades. Em Golden Fantasy, Will também demonstrou algumas habilidades que indicavam que ele era capaz de parar o tempo. Infelizmente, ele é outro que, por causa de seu curto período de aparição, o impediram de ter feitos maiores e alcançar uma posição acima. Mas seja como for, ele é um homem extremamente poderoso e que merece, com certeza, estar nessa posição. Já em sétimo lugar, vamos com a grande detetive e a bruxa da verdade, Furudo Erika. A detetive criada por Bernie Castell para esmagar as ilusões da bruxa e ser rival de Shiromiya Butler, aparecendo pela primeira vez no fim da Bruxa Dourada, ela é outro que acaba ascendendo e se tornando uma bruxa. Sendo uma peça criada para atuar no papel de detetive, Erika possui grandes habilidades como detetive. Ela possui a autoridade do detetive, além de memória fotográfica e a capacidade de invocar os inquisidores do Eizerne Jungfrau para estabelecer no tabuleiro os mandamentos de Knock. Ela também é capaz de utilizar a verdade vermelha e azul. E no metamundo, Erika era capaz de empunhar uma foice vermelha, que imbuía os poderes das verdades. Ela era capaz de separar o milagre da realidade e manipular a seu bel prazer o tempo, o espaço, a realidade e a fantasia. A mesma demonstrou gigantescas habilidades tanto como bruxa quanto como caçadora de bruxa. Ela facilmente superou a peça de Beatrice durante seu jogo. E mesmo que, como bruxa, suas habilidades não tenham sido muito exploradas, ela foi capaz de lutar com Butler em sua forma de mago, mesmo que por um pequeno período de tempo, o suficiente para atrasá-lo, enquanto Bernie Castell levava Angie para longe. Já como sexto lugar, vamos com minha personagem favorita ao lado de Butler, a Bruxa Dourada e a Bruxa do Infinito, Beatrice, ou Beato. Beato é a misteriosa Bruxa Dourada, implicitamente reverenciada como a grande governante de Hokajima. Sua existência é a causa do mistério de Hokajima, e ela é aquela quem criou o jogo infinito e o tabuleiro interminável para desafiar Butler. Beato é extremamente inteligente, ardilosa e poderosa. A seu bel prazer, ela criou inumeráveis mundos alternativos, simplesmente para poder jogar com Butler, jogando com universos inteiros, como se estivesse jogando um jogo de xadrez. Como bruxa infinita, Beatrice tem magia infinita, além da habilidade de controlar tudo. Ela venceu Butler em inúmeros confrontos, mesmo criando regras que o favoreciam, e o ensinando a utilizar a verdade vermelha e azul. Como Game Master, Beako também é capaz de utilizar até mesmo a verdade dourada e conceder a outras pessoas o direito de se tornar bruxa. A própria Bernie Castell admitia que Beako era superior a ela, mas isso porque suas habilidades eram incompatíveis. Ela também foi capaz de criar um enigma tão difícil que praticamente ninguém que ela não quisesse que resolvesse seria capaz de resolver. A caixa de gato de Hokajima que ela criou era tão incrível que Feterine e Lambda Delta admiravam e ficavam impressionadas com sua habilidade. Ela foi a vencedora do jogo de Butler e a bruxa com mais feitos dentro de toda a obra, garantindo a ela sem dúvidas nenhuma o direito a estar nessa posição. Entrando assim na área dos 5 mais fortes, ou seja, dos monstros realmente assustadores, a Bruxa da Certeza, Lambda Delta. A Bruxa da Certeza e aquela que concedeu a Beatrice o direito de bruxa é uma garota que já viveu por mais de 1000 anos. Ela é a personificação da ideia, trabalhadores esforçados são recompensados. E junto a Bernie Castell, uma das coisas mais assustadoras da obra. Como Bruxa da Certeza, Lambda pode conceder desejos e torná-los bem-sucedidos. Ela é capaz de manipular a realidade, a fantasia e todos os outros poderes que qualquer bruxa tem, além de criar buracos negros enormes e transformar tudo e todos em doces. Lambda também é capaz de utilizar a verdade vermelha e azul, e como uma bruxa Voyager, ela transcende outras bruxas como Erika e Beatrice, sendo capaz de manipulá-las ou até apagá-las, como se elas não fossem nada mais do que peças de xadrez. Ela é capaz de apagar infinitos mundos, e em sua batalha contra Bernie Castell, com apenas seus movimentos ser capaz de criar gigantescos Big Bangs e interferir diretamente com a cidade de livros, um lugar onde universos inteiros e mundos alternativos não passavam de livros em instantes, garantindo a ela com facilidade a atual posição. Em quarto lugar, vamos com o meu outro personagem favorito, o protagonista principal e aquele que resolveu o enigma da bruxa, assim como o mistério em Hokajima, o Shiromiya Butler, o bruxo do infinito. Butler é um dos membros da família Shiromiya, o protagonista principal de Mineko e um dos envolvidos no incidente de Hokajima. Ele foi o oponente de Beatrice em inúmeros jogos, e em pouco a pouco foi evoluindo de um simples humano para alguém
alguém capaz de lutar de igual para igual com Bernie Castell. Butler possui uma barreira anti-mágica extremamente poderosa, que nem mesmo os gatos de Bernie Castell podem atravessar. Com seus socos de chutes, ele foi capaz de interferir diretamente com Bernie Castell, mesmo na cidade de Livros. Em seu primeiro jogo, ele foi capaz de criar um enigma que pegou até mesmo Lambda Delta. Como bruxo do infinito, ele tem a capacidade de criar infinitos mundos e alterá-los à sua vontade. Ele também tem o poder de utilizar as três verdades, a azul, a vermelha e a dourada. E enquanto em jogos ele se demonstrou como alguém capaz de superar até mesmo bruxos superiores a ele, no confronto direto ele foi capaz de pressionar e rivalizar com os poderes de Bernie Castell, embora o mesmo tenha sido derrotado. Mas como foi falado pela mesma, isso só aconteceu, pois ele não possuía experiências em combate, já que ainda era um mago muito novo, que não passou um século sequer vivo, diferente dela, que já possui mais de 1000 anos. Ele era capaz de suportar ataques que destruíam universos e golpearam a bruxa que já havia apagado o conceito de dor, fazendo com que ela voltasse a tê-lo. Como protagonista da obra, ele também possui inúmeros feitos, sendo um dos que mais evoluiu com o desenrolar da história, o que fazem com que ele sem dúvida nenhuma seja merecedor dessa posição. E aproveitando que já estávamos falando sobre a mesma, em terceiro lugar, vamos com a Bruxa dos Milagres, Bernie Castell. Bernie Castell é uma bruxa extremamente poderosa que já viveu por mais de 1000 anos. Ela aparece originalmente em um Mineco para ser uma espectadora do jogo de Beatrice, mas com o tempo ela vai se tornando um dos principais antagonistas da obra, além de se tornar também um dos monstros mais assustadores que aparecem por lá. Como a Bruxa dos Milagres, ela é capaz de redefinir uma situação ruim, desde que as chances dela se tornar favorável não seja zero. Ela e Lambda Delta possuem uma relação extremamente forte, possuindo um misterioso passado em comum e sendo conhecida por já ter conseguido a derrotar. Bernie Castell também possui todas as habilidades que as outras bruxas possuem, ou seja, a capacidade de criar mundos inteiros, manipular a realidade, o espaço e o tempo. E como também é uma bruxa Voyager, ela também transcende as bruxas comuns, sendo capaz de usá-las, destruí-las ou até criá-las ao seu bel prazer. No início da obra, ela já era muito famosa por causa de ter saído vitoriosa em um confronto com Lambda Delta. Foi ela quem criou o furo do Erika e concedeu a ela o direito de se tornar bruxa. Durante sua segunda luta contra Lambda Delta dentro da cidade de Livros, o movimento das duas gerava um Big Bang e cada golpe destruía e criava universos. Ela superou o conceito do tempo e espaço, sendo capaz de se mover para onde quiser ou para quando quiser, de uma forma que essas coisas parecem irrelevantes para ela. Ela tem a capacidade de criar um número infinito de gatos, combiná-los para criar um gigantesco Leviatã, e ao invocar suas asas de cristais, um ataque avassalador que nem mesmo a barreira de Butler foi capaz de defender. Ela também domina a verdade vermelha, azul e dourada, e mesmo que tenha sido encurralada por Butler na batalha final, ainda assim foi capaz de vencer. Em segundo lugar, vamos com a nossa irmãzinha mais fofa de Umineko, a última Shiromiya e a bruxa da ressurreição, a bruxa da verdade, a bruxa dourada, e uma das sacerdotisas da bruxa da dramaturgia, o Shiromiya Ange. Ange Shiromiya é filha de Rudolph e Kyrie, irmã mais nova de Butler. A mesma acabou não podendo participar da reunião de família feita em Hokajima, e por isso acabou sobrevivendo ao incidente do assassinato em massa. Decidida a descobrir o que realmente havia acontecido com sua família, ela invade o jogo das bruxas e acaba se tornando uma participante dos jogos delas. Ange possui inúmeros títulos, como a Bruxa Dourada, a Bruxa do Infinito, a Bruxa da Ressurreição, entre vários outros. Além disso, ela também possui uma resistência mágica extremamente alta, embora não chegasse no mesmo nível de Butler. Ao final da obra, após despertar completamente seus poderes, Ange acaba chegando em um nível que superava até mesmo Bernie Castell, conseguindo fazer coisas que ela sequer conseguia entender, ressuscitando coisas que foram completamente apagadas por ela, e usando verdades que nem mesmo ela era capaz de bloquear, sendo capaz até mesmo de utilizar magias no mundo do futuro, onde a magia não deveria existir. Ela tem a magia infinita, a capacidade de utilizar todas as outras habilidades que as outras bruxas têm, consegue utilizar as três verdades, usar a barreira antimágica de Butler, por ser capaz de superar completamente Bernie Castell após despertar, e por ter mostrado um domínio em sua magia que nunca foi visto antes, ela mais que merece essa posição. E como primeiro lugar, a personagem mais forte do verso, para surpresa de 0 pessoas, vamos com Fetherine Augustus Aurora, a majestosa bruxa da dramaturgia, a bruxa que já vive há um tempo incontável e que só não perdeu a própria individualidade graças aos itens que criou para conseguir mantê-lo. Aparecendo como uma espectadora da obra e do jogo de Beatrice, Fetherine está na classe mais alta de
bruxas que existe, ocupando o posto de criador. Ela tem total capacidade de fazer tudo que os outros membros da lista podem. E além disso, ela observa a todos como mera ficção, sendo até mesmo capaz de parar a obra e matar o Lambidelta em questão de segundos, antes que qualquer um conseguisse entender o que ela fez. Feterine é extremamente poderosa, mas basicamente aparece na obra apenas para assisti-la como um espectador normal. Ela também demonstra estar bastante impressionada e curiosa com a caixa de gatos que Beatrice fez, e ela foi a única que mostrou entender completamente como funcionavam os poderes de Ange, uma vez que ela despertou, sendo a forma definitiva de bruxa que transcende completamente até mesmo as Voyagers. Ela, sem dúvidas, mesmo com pouquíssimos feitos, consegue ser a mais forte da obra. E essa, meus companheiros, foi a lista dos 10 personagens mais fortes de todo o Mineco. Antes de terminar, eu quero deixar menção honrosa a Maria, pois como foi dito pela própria Beatrice, o Shiromiya Maria tinha a capacidade de um dia se tornar uma bruxa criadora, o que significa teoricamente que ela conseguiria estar na mesma classe que Feterine. Mas como isso não passa de uma especulação, não pode ser considerado um feito de verdade, mas ainda assim é algo que eu acredito que deva ser deixado como menção honrosa. O Shiromiya Maria sendo uma das membros da família Shiromiya, a filha de Rosa, a prima de Butler e a bruxa da origem. Mas essa foi minha lista e espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vire membro se puder, que vai estar ajudando muito. Me digam se estão ansiosos para o resumo, mas por hoje era só isso mesmo, então valeu, falou, foi!